Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, caríssimos! Mais uma vez eu, professor Wagner Luiz, estou aqui para facilitar o teu compreendimento, o teu entendimento, tudo bem? E vamos, pois, comentar a questão de número 6. Acompanhe, pois, aí, tudo bem? A questão de número 6, na verdade, ela nos traz uma reflexão sobre as vanguardas europeias. Isso, as vanguardas europeias, as vanguardas, né? Vale salientar que Oswald de Andrade, no ano de 1912, ele foi à Europa e, chegando na Europa, ele teve contato com um movimento chamado Avant-Garde, que, traduzindo, significa vanguardas. Aonde? Na Europa, aluno inteligente, vanguardas europeias. Vanguardas europeias, vanguarda, um movimento vanguardista que significa um movimento de frente. Dentre os movimentos de frentes que ele teve contato, posso, pois, pontuar o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo, o cubismo, o surrealismo. Um dos críticos literários mais citados na prova, essa prova que se aproxima, é um rapazinho chamado Mendonça Telles. E Mendonça Telles, para que você melhor compreendesse, ele vai dividir as vanguardas europeias em dois momentos, tudo bem? Ele vai dizer que eu tenho vanguardas de destruição e que eu tenho vanguardas de construção. Quais as vanguardas de destruição? Aquelas que propuseram uma ruptura, uma segregação com uma arte atávica, antiga, pois. Quais, Wagner? Futurismo, dadaísmo. E futurismo, dadaísmo, são as vanguardas de destruição que Mendonça Telles chama. Expressionismo, cubismo, realismo são as vanguardas de construção. Mediante a essa conversa prévia, digamos, pois, o que diz o enunciado da questão 6. Na verdade, lembre-se, o enunciado vai te dar um direcionamento, um comando, aquilo que eu quero que você identifique no texto em análise. Dados os recursos verbais e não verbais, olha só, verbais e não verbais. Verbais, eu tenho uma linguagem manifesta pela palavra, não verbal, imagem. Então, você sempre tem que analisar uma e a outra, complementando-a, tudo bem? Expostos, apresentados, infere-se. O que é inferir? É deduzir, tudo bem? Que é o futurismo pauta. Futurismo, uma vanguarda de destruição, uma vanguarda que propõe rupturas, uma palavra que me lembra futuro, uma palavra que me faz apologia à modernidade, uma palavra que me faz apologia à velocidade. O texto que prenuncia a imagem nos diz: o futurismo é um movimento artístico e literário surgido oficialmente em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista do poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. A pintura futurista recebeu influência do cubismo e do abstracionismo, mas, porém, no entanto, utilizava-se de cores vivas e contrastes e a sobreposição das imagens com a pretensão de dar ideia ao dinamismo, à velocidade. Veja a imagem que você consegue ver, um motociclista, e automaticamente te lembra velocidade. E automaticamente você pode estabelecer com a relação presente na assertiva B, que é a resposta, que nos diz, no conceito de obra que exaltava o dinamismo, apresentava um novo tipo de beleza, baseado na velocidade e na elevação da violência. Uma realidade que assume, na Revolução Industrial, seu ponto forte de inspiração. Modernidade, seja bem-vinda, vanguardas europeias, influenciou bastante o modernismo no Brasil. É isso aí, espero que você tenha compreendido e até logo mais. Um abraço. Olá, queridos, estamos aqui para discutir mais uma questão 8 do nosso fascículo 5. E o nosso fascículo 5, questão 8, ele nos traz uma questão sobre tendências, tendências contemporâneas. Houve um camarada chamado Tristão de Ataíde, para que melhor compreendêssemos o movimento moderno, ele dividiu o modernismo, essa tendência literária, essa corrente literária, em 3 fases, isso no Brasil, tá? A primeira fase, segunda e terceira fase. Calma, não se desespere. Como é que eu vou identificar a primeira fase? Bom, a primeira fase ele chamou a toda fase que produziu de 1922 até 1930. A segunda fase, também chamada de fase de construção, a primeira foi fase heróica, tá? É toda a literatura produzida de 1930 a 1945. E a terceira fase, que é a fase de reflexão, né? Não é uma literatura de entretenimento, é uma literatura de reflexão. Uma literatura que convida você a pensar. Dentre muitas coisas, o mundo, seus conceitos. É uma produção que vem de 45 até meados de 1968, isso, o ano em que não acabou.
E a partir de então se populariza um termo chamado de pós-modernidade, em que a pós-modernidade também pode ser chamada de tendências contemporâneas. E no mundo das tendências, das correntes, das ideologias, surgirão outras tantas e novas, tudo bem? E outras que retomarão, né, o neoconcretismo, que retoma um movimento concretista que é moderno, que é da década de 50 do século passado, diga-se passagem, tudo bem? Então nas tendências eu tenho na arte como um todo. Eu tenho alguns manifestos, eu poderia, pois, pontuar a você o manifesto litero-musical. Quando eu venho para o manifesto litero-musical, eu tenho a bossa nova, a canção de protesto, a MPB, o tropicalismo, 50 anos, jovem guarda. São os manifestos litero-musicais. Perceba que eu tenho a junção, na verdade, de duas artes. Tudo bem? A música, o som, a melodia e a letra, o litero. Então, eu quero que você atente que essa questão ela convida a você a pensar, a identificar muitas tendências. E é claro que você pode acompanhar no seu fascículo. Ao observar na questão 8 essa imagem, diz, pois, o conceito. Associe o conceito apresentado e anunciado à imagem. O conceito de arte moderna abrange toda a produção artística que se iniciou no fim do século XIX e acabou nos anos de 70. Segundo alguns estudiosos, a arte moderna conversa com outros movimentos artísticos, a fim de experimentar novas visões, novas tendências. E o enunciado que é que ele quer de você? Podemos, pois, inferir que a imagem pertence. Podemos, pois, deduzir que, mediante a análise da imagem, uma imagem que faz apologia a uma vida citadina, a uma temática cotidiana, a uma temática social, veja o aborígena, é o grafite, é assertivo A. Tudo bem? Aluno inteligente, percebeu. Nos veremos logo mais. Um abraço, espero que tenha ajudado. Valeu! A prova de redação do Enem é, sem dúvidas, uma das mais importantes das provas do exame, principalmente pelo fato de ela ser uma das poucas em que o aluno pode alcançar a nota máxima, que é o 1000. E essa nota máxima, nos últimos anos, ela tem ficado cada vez mais escassa. No último exame, que foi o de 2016, só houve 77 redações que alcançaram, 77 alunos que alcançaram a nota máxima, que alcançaram esse 1000. No entanto, o fato de essa nota 1000 estar ficando mais escassa não significa que seja impossível alcançá-la. Existem alguns pontos, alguns aspectos que o aluno precisa entender, que são cobrados na redação do Enem, para que ele possa se adequar e, a partir disso, chegar a essa nota máxima. É importante, primeiro, que se tenha em mente que a prova de redação do Enem, antes de ser uma prova de escrita, é uma prova de leitura. Porque a redação do Enem, ela analisa principalmente a leitura de mundo, o conhecimento de mundo do candidato. Então, é muito importante que o aluno ele esteja constantemente se atualizando, buscando leituras diferentes, jornais, revistas, buscando assistir a documentários, filmes sobre diversos temas, para que a partir desse conhecimento ele possa transformá-lo em um texto que o Enem exige. E as temáticas são todas de ordem social, econômica, política, sempre partindo do pressuposto que se trabalhem eixos maiores, como o eixo da cidadania, dos direitos humanos, da diversidade cultural, da ética e do meio ambiente. Então, a partir desses eixos temáticos, são escolhidos temas relevantes no contexto social para a redação do Enem, como tem acontecido nos últimos anos. Em 2015, por exemplo, a temática foi a violência contra a mulher, que estava sendo amplamente discutida. 2016, a intolerância religiosa, que também estava em destaque, e a segunda aplicação, o racismo. Então, é importante que o candidato esteja sempre atualizado quanto a essas temáticas, quanto a essas discussões, atualizações legislativas sobre os diversos temas, para que a partir disso ele possa colocar essas informações no seu texto. Aí sim, essa leitura ela se transforma em uma prova de escrita. E essa escrita ela vai ser avaliada segundo alguns critérios. O primeiro critério, o primeiro aspecto que o aluno tem que entender é que o Enem exige
de um texto dissertativo argumentativo sobre aquele tema que foi proposto. O que é o tema, o texto dissertativo argumentativo? O tipo dissertativo argumentativo, ele é pautado em uma ideia principal, que a gente chama de tese, ou nada mais do que o ponto de vista, do que a opinião do candidato em relação ao tema. Se ele acha relevante, se é importante, se é necessário haver determinada ação. Então, a partir desse ponto de vista, o aluno vai buscar argumentos, buscar informações, fatos, dados, notícias. Por isso é tão importante que ele esteja atualizado, porque a partir dessas informações, dados, fatos e notícias, ele vai embasar a sua opinião, ele vai convencer o leitor, o corretor da redação do Enem, de que a sua opinião é realmente forte, é consistente. E aí, esse texto dissertativo argumentativo, ele vai ser avaliado de acordo com 5 competências. E essas 5 competências, elas analisam questões básicas do candidato, habilidades. A competência 1 analisa basicamente o conhecimento de escrita e de gramática do candidato. Ou seja, se o aluno domina bem as questões relacionadas à norma padrão da língua portuguesa, se ele domina a escrita, as regras de acentuação, pontuação, concordância verbal, nominal, regência. Então, todos esses aspectos são avaliados na competência 1, que é o domínio da norma padrão da língua portuguesa, e nessa competência, para que o aluno atinja o nível máximo, que são os 200 pontos, afinal a prova é dividida, esses 1.000 são divididos em 5 competências, cada uma valendo 200 pontos. Então, para que o aluno alcance essa nota máxima na competência 1, ele deve cometer o mínimo possível de desvios. Os desvios só são aceitos com uma grande raridade, desde que não haja nenhuma reincidência no tipo de erro. Então, a competência 1 analisa, em resumo, a norma padrão da língua portuguesa. A competência 2 talvez seja uma das que os alunos mais têm dificuldade, porque ela diz respeito ao tema proposto. Essa competência analisa se o aluno atendeu ao que foi solicitado plenamente, se ele atendeu também ao tipo textual, se ele realmente fez um tipo textual dissertativo argumentativo, e mais ainda, essa competência também analisa o conhecimento de mundo do aluno. Analisa se ele trouxe um texto com um repertório sociocultural diversificado, produtivo, ou seja, se o aluno utilizou as diversas áreas do conhecimento para embasar a sua argumentação. E aí é que entra a necessidade de o aluno ter toda essa leitura de mundo, porque ele vai ser avaliado por isso. Então, essa competência analisa se o aluno usou uma citação, um discurso de autoridade, se ele usou um dado estatístico, se usou informação histórica, uma comparação entre realidades, um exemplo do cotidiano. Tudo isso significa repertório produtivo e serve para defender o ponto de vista do aluno. Então, talvez essa seja uma das competências em que os alunos mais têm dificuldade, principalmente porque se trata do tema, e uma das dificuldades muitas vezes é exatamente nessa interpretação do recorte temático, e é por isso que o aluno precisa ler e treinar bastante para haver esse entendimento da proposta. Competência 3 diz respeito à argumentação, aos argumentos do aluno, e analisa principalmente a coerência. Se o aluno traz uma sequência argumentativa, se ele traz uma progressão textual, se ele não se contradiz. Então, é a organização, a seleção dos argumentos, se ele soube selecionar bem, se ele selecionou o melhor argumento. Então, a competência 3 diz respeito a isso. A competência 4 também tem um pouco de relação com a competência 3, porque ela versa sobre a coesão textual. Então, para que um texto tenha progressão, continuidade, essa coesão precisa acontecer. Então, nessa competência 4, o aluno é avaliado pelo uso dos recursos coesivos que ele conhece, gramaticais, né? Ou a questão do uso dos sinônimos, as conjunções, os pronomes demonstrativos,
possessivos, todos esses mecanismos são avaliados na competência 4 e além de esse aluno mostrar que sabe utilizar esses mecanismos sem demonstrar nenhum erro, ele também precisa demonstrar a diversificação desses recursos. Então, ao longo do texto, o aluno ele deve mostrar conhecimento desses elementos coesivos e diversificá-los ao longo do texto. A última competência avaliada na redação do Enem é a competência 5 e é exatamente essa competência o diferencial da redação do Enem. Os candidatos estão muito acostumados em outros vestibulares a não precisarem propor uma intervenção, uma proposta de solução para um determinado problema social. E a redação do Enem ela tem essa característica, ela apresenta temas que são problemáticas sociais, que são questões sociais como era a violência contra a mulher, como era a intolerância religiosa, como era o racismo nos últimos anos. E aí, a partir desses temas, é proposto que o aluno apresente essa intervenção, algo que, no ponto de vista dele, seja capaz de amenizar. O tema, a competência é proposta de solução, mas na verdade não é uma solução, é uma sugestão de algo que possa amenizar, que possa diminuir aquele problema no contexto social. E essa competência 5, então, é um diferencial da redação do Enem e muitos alunos sentem dificuldade nessa competência ao propor essa solução, mas existem algumas dicas que a gente pode seguir para fazer uma boa solução. Uma delas é sempre pensar, essa solução ela precisa estar relacionada ao seu problema, ao que foi discutido no texto, ao que você colocou como causa para aquele problema ao longo do seu texto. Então, a partir disso, eu vou discutir o que eu considero relevante para resolver aquele problema, ou seja, que medidas, que posturas precisam ser realizadas. É uma ação de conscientização? É uma ação de cobrança ao governo? É uma ação por parte da escola? Aí já entra quem deve realizar essa ação, que agentes eu posso trabalhar nessa minha solução. E aí também eu devo lembrar que essa solução ela não conta só com o governo, porque uma outra característica dessa solução é que ela é social. Então, a solução deve propor um conjunto, uma ação conjunta entre governo e sociedade. Então, no momento de escolher quem vai ser o agente da minha solução, eu devo pensar tanto no governo quanto na sociedade e, a partir disso, propor ações concretas. É a escola realizando uma palestra com algum especialista no assunto, é o governo criando uma nova lei, intensificando as fiscalizações. Então, a competência 5, para que ela seja bem desenvolvida, é importante que o aluno responda a essas perguntas. O que deve ser feito para resolver aquele problema? Quem pode auxiliar no processo de resolução daquele problema e como? Quais são os meios para a resolução daquele problema com uma finalidade específica? Para conscientizar, para cobrar, para sensibilizar. Então, o que, quem, como e para que são perguntas que os alunos devem responder nessa competência 5. E é importante observar também, em relação a essa competência 5, que ela deve respeitar os direitos humanos. Na redação do Enem, o aluno que desrespeitar em algum momento os direitos humanos, que propor qualquer forma de tortura, que propuser qualquer forma de tortura, violência, desrespeito a um tipo de credo, a liberdade de expressão, a qualquer artigo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos propõe, esse aluno tem a redação anulada, porque a redação do Enem e o próprio Exame Nacional do Ensino Médio, ele trabalha com base no Plano Nacional de Educação voltada aos direitos humanos. Então, é um outro critério que o aluno deve obedecer. É importante que se siga todas essas observações, que o candidato entenda que essa redação vai ser avaliada sob esses critérios para que ele possa se adequar exatamente ao que o exame exige e, a partir disso, conseguir mais facilmente alcançar a nota máxima de redação do Enem, o que não é impossível com muita prática. Então, o grande foco da redação do Enem deve ser a leitura de muitos temas,
A leitura para buscar repertório sociocultural produtivo sobre os temas que estão em evidência, que estão em destaque, e a partir desse repertório colocar em prática todo esse conhecimento por meio da escrita, tentando se adequar a todos esses critérios. Então, sempre é importante lembrar que a prova de redação do Enem é uma prova de leitura e de escrita. Eu só posso escrever sobre aquilo que eu domino, sobre aquilo que eu tenho conhecimento. Então, a dica para esses momentos finais, às vésperas da redação do Enem, às vésperas do exame, é realmente buscar leitura e, a partir dessa leitura, exercitar, colocar em prática, escrever muitas redações, corrigi-las, buscar melhorar em cima dos erros cometidos, olhar sempre para a redação anterior, o que eu cometi de erro para que eu não cometa novamente na redação seguinte. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.